Eu peço a Deus uma palavra específica, porque parece que tem horas que as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou. Já aconteceu com você? Você planejou um negócio e o negócio não aconteceu conforme você planejou. Quem já viveu isso? Uau! Se não todo mundo, quase todo mundo. Eu tenho uma notícia para dar para você que não levantou a mão. Se ainda não aconteceu com você, em algum momento vai. Por quê? Porque a vida não acontece do jeito que a gente sonha. Nem tudo, nem todo planejado. Tem um cara que eu gosto de seguir que ele diz o seguinte: nenhuma estratégia sobrevive a um campo de batalha. Porque no campo de batalha, coisas que você não previu acontecem. Coisas fora daquilo que você planejou podem vir e atrapalhar. Então o campo de batalha é o melhor lugar para você testar uma estratégia, mas para você bolar novas estratégias. Eu me lembro um tempo em que Suzane e eu estávamos começando no empreendimento, e a gente estava com uma psicóloga acompanhando a gente nesse momento. Suzane foi muito inteligente, ela falou: vamos contratar uma psicóloga para ficar com a gente nesse começo, para a gente ver como é que vai funcionar esse negócio. E eu me lembro de uma palavra que aquela psicóloga falou para mim um dia. Ela disse: não existe fracasso se você continuar com o seu objetivo e você for ajustando a sua rota. Ou seja, não cheguei aonde eu queria, ajusta a rota e continua. Não cheguei onde queria, não é hora de desistir, não é hora de chorar, não é hora de parar, é hora de ajustar a rota. E quando ajusta a rota, a gente chega aonde a gente tem sonhado. E eu estava pedindo a Deus uma palavra para a gente compartilhar hoje aqui. E o Senhor me levou a um texto de Ezequiel, no capítulo 12. Ezequiel foi um profeta de Deus. E deixa eu te explicar algo. O profeta não é só aquele que adivinha o futuro. O profeta também é aquele que denuncia pecado. O profeta, ele tem o papel de trazer o recado de Deus para o povo, seja ele em relação ao futuro, seja ele em relação ao presente. Ao presente, muitas vezes, é para trazer a denúncia de algo que está acontecendo que Deus manda trazer. E sobre o futuro, é sobre o julgamento que Deus vai fazer, seja ele bom ou ruim. E Ezequiel 12 é um capítulo profético, em que Deus ordena a Ezequiel que ele mostre ao povo exatamente o que iria acontecer diante do juízo de Deus. Nesse ano de 2025, cujo nosso tema é o que mesmo? É o que, gente? O ano da excelência. Nós vamos aprender algumas coisas com Ezequiel. Diz assim, Ezequiel no capítulo 12, a partir do versículo 1. Ezequiel 12, a partir do versículo 1, que diz assim, Ezequiel falando: veio a mim esta palavra do Senhor: filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume a bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora sejam uma nação rebelde. Até aqui por enquanto. A gente vê aqui Deus falando para Ezequiel fazer algo muito interessante. Ele falou assim: olha só, o povo que você está vivendo, essa galera que está com você aí, eles não conseguem ouvir e eles não conseguem enxergar o que está bem na frente deles. Então, Ezequiel, você vai encenar para eles o que vai acontecer com eles. Você vai literalmente mostrar para eles. A Bíblia conta que Deus manda fazer o que ele tinha que fazer à luz do dia, aos olhos de todos, para que todos enxergassem o que iria acontecer.
Possivelmente Deus já tinha dado recado, possivelmente Deus já tinha feito muitas coisas, possivelmente Ezequiel já tinha profetizado, mas o povo não tinha entendido, porque eles eram rebeldes, eles olhavam mas não viam, ouviam mas não escutavam, ou escutavam mas não ouviam. Eu não sei se você já teve alguém ao seu lado cabeça dura. Quem conhece alguém cabeça dura? Se você não conhece alguém cabeça dura, os seus amigos conhecem alguém cabeça dura. Porque todo grupo tem um cabeça dura, sim ou não, gente? Todo grupo tem um cabeça dura. Não tem? Tem aquele que não ouve ninguém, tem aquele que acha que sempre está certo, tem aquele que não dá o braço a torcer. E aqui a gente vê o Senhor falando para Ezequiel: o povo que você está no meio é um povo rebelde, cabeça dura, que tem ouvidos mas não ouve, tem olhos mas não vê, então eu quero que você encene para eles. E diz o versículo 4: durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio, e que outros o vejam fazer isso. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro, passe sua bagagem através dele. Ponha-a nos ombros, enquanto o povo estiver observando, e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto, para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Versículo 7: eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia, levei para fora as minhas coisas arrumadas para o exílio. Depois, à tarde, fiz com as mãos um buraco no muro, e ao entardecer, saí com a minha bagagem, carregando-a nos ombros, à vista de todas. Você percebe? Deus manda ele fazer uma encenação. Deus percebe, fala com Ezequiel, para que ele execute aquilo que ia acontecer com o povo, porque é mais ou menos assim: ele já tinha falado, o povo não estava ouvindo, agora ele falou assim: quer que eu desenhe? Então agora eu vou desenhar com a minha própria vida, eu vou encenar para vocês verem o que vai acontecer com vocês. De manhã ele arruma a mala e bota do lado de fora da casa, e eu imagino, Ezequiel era o profeta, ele era observado ou não? Sim ou não, gente? Ele era uma pessoa importante no meio do povo, sim ou não? Sim. Ele pega a bagagem, bota do lado de fora da tenda, da casa, seja lá de onde ele estava. À tarde ele pega a mala, bota no ombro, faz um muro no buraco e atravessa. Faz um buraco no muro, no buraco não. Ele faz um buraco no muro e atravessa o muro para que todo mundo veja. Eu imagino o seguinte: Ezequiel bota a mala de fora, olha, chama o vizinho, fala: o que está acontecendo com Ezequiel? Não sei por quê, porque ele botou a mala dele lá de fora. Aí tinha as pessoas fofoqueiras que ajudaram a espalhar a notícia de que Ezequiel ia fazer alguma coisa esquisita, porque ele botou a mala do lado de fora. Agora ele está fazendo um buraco no muro, agora ele está atravessando o muro. Queridos, a primeira coisa que eu e você precisamos aprender como igreja é que Deus pode estar falando para mim e para você nesse ano de 2025. Vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Eu já falei mais uma vez, eu já disse mais uma vez, mas vocês não estão atentos, vocês estão com o coração duro, e o que eu e você precisamos fazer é nos arrepender, para que em 2025 nós vivamos a excelência de Deus para nós. Nós precisamos olhar para nós mesmos e falar: onde é que eu estou errando? Qual é o erro que eu tenho cometido diante de Deus? O que Deus tem tentado me falar que eu não estou ouvindo? Porque tem vezes que Deus fala com a gente e a gente faz assim, ó, lá, não quero ouvir. Quantas vezes, queridos, ao ler a palavra, ao ir num culto, eu sou confrontado, num discipulado, eu sou confrontado por Deus, e eu finjo que não estou ouvindo. Diga assim comigo: eu preciso me arrepender. Assim como esses caras que tinham olhos para ver, mas não viam, tinham ouvidos para ouvir, mas não ouviam. Eles eram uma casa rebelde, eles eram uma nação rebelde. Que o Senhor nos livre da rebeldia. Diga comigo assim: Senhor, me livre da minha rebeldia. Muitas vezes, queridos, Deus nos dá sinais claros do que Ele quer para a gente, mas a gente não está atento.
No versículo 8, a gente continua lendo a história, e nessa história diz o seguinte: de manhã recebi essa palavra do Senhor: filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não lhe perguntou o que você está fazendo? Diga-lhes: assim diz o soberano Senhor. Essa advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes: eu sou um sinal para vocês, como eu fiz, assim lhes será feito. Eles irão para o exílio como prisioneiros. O que significava o exílio? Significava sair da sua própria terra para servir a um outro povo como prisioneiros, porque eles haviam sido desobedientes ao Senhor. Ezequiel está trazendo sobre esse povo um juízo, um recado ruim de Deus, dizendo o seguinte: vocês ficaram até agora fazendo o que vocês queriam, então presta atenção, vocês vão para um lugar onde não é mais a terra de vocês, vocês vão ser escravos, vocês vão ser prisioneiros, vocês vão servir a um outro povo sem ganhar nada em troca. É isso que Israel está falando, Ezequiel está falando para Israel. E aí ele continua dizendo o seguinte: que Deus mandou com que ele falasse para o povo, depois da encenação, chamou a atenção do povo, agora ele vem e explica para o povo o que está acontecendo. Versículo 12: o príncipe deles porá a sua bagagem nos ombros ao entardecer, e sairá por um buraco que será escavado no muro para ele passar. Ele cobrirá o rosto para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele, e ele será apanhado em meu laço, e eu trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá, e ali morrerá. Espalharei aos ventos todos os que estão ao seu redor, e os seus oficiais, e todas as suas tropas, e os perseguirei com espada em punho. Pastor, não estou entendendo onde você quer chegar. Você está falando com a gente sobre juízo? Você está falando com a gente sobre coisas ruins que vão acontecer? Lembra que o primeiro ponto é: nós precisamos de ninguém está aqui. O primeiro ponto foi o que, gente? Nós precisamos do que mesmo? Jesus. Estou assustado. Fala assim: arrependimento, tá bom? Nós precisamos do que, gente? Agora vocês estão aqui, né? Esse teste valeu para saber que vocês não estão prestando atenção. Muito bem, então a partir de agora presta atenção que eu vou fazer mais perguntas, fechou? Qual que é o primeiro ponto, gente? A gente precisa do quê? Agora vocês acordaram. Agora, o segundo ponto é o seguinte: Deus, ele manda Ezequiel representar algo, ele manda Ezequiel encenar algo, porque ele traria uma palavra sobre aquele povo. Diga assim comigo: a palavra de Deus se cumpre. Primeiro ponto, nós precisamos de Boa, vocês acordaram. E o segundo ponto é que a palavra de Deus se cumpre. Você precisa crer nisso. A palavra de Deus se cumpre, seja ela de juízo ou seja ela de restauração. E o texto continua dizendo o seguinte, olha só, versículo 15: eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Ou seja, o que Deus está falando é o seguinte: o meu povo está se esquecendo que eu sou o Deus dele. E o que eu vou fazer? Eu vou espalhar esse povo pela terra, e quando eu espalhar esse povo pela terra, esse povo vai entender que eu sou o Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa: às vezes coisas ruins acontecem a mim e a você, para que a gente se lembre que existe um Deus que está no céu e que a gente se agarra a Ele, porque quando a gente está passando por problemas difíceis, a gente se agarra mais ou menos a Deus. Então tem hora que parece que Deus permite para que nós estejamos mais vulneráveis, porque nós somos autossuficientes. Sim ou não, gente? De verdade, tem hora que a gente é autossuficiente, não é? A gente acha que a gente é o melhor, que a gente sabe fazer tudo. Uma das cenas que mais me impressiona na Bíblia é em Apocalipse, quando João está escrevendo aos pastores das igrejas, as 7 igrejas da Ásia, e ele escreve a uma igreja chamada Laodiceia, e ele diz o seguinte para a igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com ele. E a gente pensa que esse texto é para quem não conhece Jesus.
Só que esse texto, ele foi escrito a uma igreja. Eu vou dizer de novo, ele foi escrito a uma igreja. Dá uma olhada para aquela porta de vidro. Olha lá para a porta de vidro. Agora imagina Jesus ali fora, do lado de fora da porta de vidro, batendo e falando assim: ei, casa de paternidade de Taubaté, eu estou aqui. Eu sei que vocês estão fazendo igreja aí, tá bonitinho o que vocês estão fazendo. Só falta uma coisa. Você imagina uma igreja tentando ser igreja sem o cabeça da igreja? Você imagina um carro, você tentando fazer o carro andar sem gasolina? Você imagina uma igreja tentando ser igreja sem o cabeça da igreja? O cabeça da igreja está do lado de fora, batendo e falando, sabe o que? Ei, se vocês abrirem e me deixarem entrar, eu vou entrar e vou participar da festa com vocês. Era uma igreja tentando ser igreja, deixando Jesus do lado de fora. Está exatamente como esse povo de Israel. O povo de Israel estava tentando ser povo de Deus sem Deus. Como pode? Não tem como nós sermos povo de Deus sem Deus. E quando eu olho para essa história, queridos, eu fico vendo o Senhor encenando, o Senhor desenhando, o Senhor mandando o profeta fazer algo para que aquele povo acorde. E quando aquele povo acordou, já era tarde demais, porque eles estavam espalhados já, sendo dominados pelos inimigos. E quando eu comecei a estudar esse texto, e a ler esse texto, o Senhor me falou assim: o que eu quero que você compartilhe com casa de paternidade em Taubaté é a partir do versículo 15, eu só estava dando a introdução até agora. A partir do versículo 15 que a gente já leu, diz assim: eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Ou seja, quando agora eles ficarem vulneráveis, eles vão me reconhecer como o Senhor, porque agora eles têm um problema. Versículo 16: mas eu pouparei um pouco deles da espada, da fome e da peste, para que nas nações aonde forem, contem todas as suas práticas repugnantes. Então saberão que eu sou o Senhor. Quando nós estamos com a nossa vida tudo bem, e quando nós estamos no processo de autossuficiência, a gente não fala muito de Deus, nem para a gente mesmo, nem para as pessoas ao nosso redor. Mas quando você passa um perrengue, quando você se vê sozinho, e quando o Senhor atende a sua necessidade, você compartilha com os outros, gente, sim ou não? De verdade. Participa comigo. Você compartilha com os outros, sim ou não? Nossa, eu passei por um perrengue, mas o Senhor me ajudou. Deus fez um milagre. Essa semana está sendo uma semana bastante turbulenta lá em Resende, com pessoas muito próximas a nós. Como a pastora falou, ontem nós sepultamos uma menina da igreja de Resende. O rapaz era da minha célula lá em Resende. E estamos com o pai de um grande amigo nosso, internado, entubado, aí faz uma cirurgia. Gente, ele quebrou o fêmur, ele quebrou o osso da perna. Aí por causa disso internou, aí porque internou, convulsionou, porque convulsionou, trincou um outro pedaço do fêmur, complicou, aí teve que operar o intestino, aí agora está entubado. Sabe assim, um negócio que vai puxando o outro, um negócio desesperador. E na quarta-feira, aproveitando a última semana de férias do Theo, nós chamamos o filho desse nosso amigo, cujo avô está internado, para ir no cinema, para distrair um pouquinho o menino. Levamos ele e o Theo para ver um filme no cinema. E quando eu passei na casa desse meu amigo para pegar o Arthur, o clima era de morte, porque o avô ia passar por mais uma cirurgia. Se eu não me engano, já foi a terceira cirurgia dele. Em 2 semanas, 3 cirurgias. E estava um clima de, eu não sei se o meu pai vai resistir ou não. E nós pegamos o Arthur, fomos para o cinema, e no meio do filme, o celular brilhou, e era a mensagem do meu amigo, do Newton. E eu demorei uns 3 segundos para decidir, abro ou não abro a mensagem,
porque o pai estava sendo operado. E eu falei, deixa para depois do cinema ou não? E quando eu abri a mensagem, estava assim, deu tudo certo, a cirurgia foi um sucesso, glória a Deus. Na hora eu falei, obrigado Jesus, continuamos a ver o filme, e quando a gente foi devolver o Arthur, o clima já era outro. Era um clima de vitória, era um clima de obrigado, porque o Senhor faz milagres, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está conosco. Queridos, não tem coisa melhor do que experimentar a presença de Deus no nosso meio, mesmo que seja num dia difícil. Porque o grande problema é que a nossa autossuficiência muitas vezes nos deixa afastados do Senhor. Mas quando a gente tem um problema, é ali que a gente se agarra. E quando a gente se agarra, o Senhor se faz presente. Eu posso ouvir um amém, querido? Em primeiro lugar, nós precisamos nos arrepender, porque muitas vezes temos olhos, mas não vemos, temos ouvidos, mas não ouvimos. Em segundo lugar, Deus cumpre a sua palavra, seja ela de juízo ou seja ela de restauração. E eu quero liberar uma palavra sobre você, continuando lendo aqui o texto, versículo 17. Esta palavra do Senhor veio a mim, Ezequiel falando: filho do homem, trema enquanto come a comida, fique arrepiado de medo enquanto bebe a sua água, diga ao povo do país: assim diz o Senhor, o soberano, acerca daqueles que vivem em Jerusalém e em Israel: eles comerão sua comida com ansiedade e beberão a sua água desesperados, pois tudo que existe em sua terra em sua terra, dela será arrancado por causa da violência de todos ali que ali viveram ou que vivem. As cidades habitadas serão arrasadas e a terra ficará abandonada. O Senhor está trazendo sua palavra de juízo ou de restauração? Juízo ou restauração, gente? Juízo. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Versículo 21. O Senhor me falou: filho do homem, que provérbio é esse que vocês têm em Israel? Os dias passam e todas as visões dão em nada? O Senhor está questionando algo cultural. O Senhor está questionando um ditado que tinha lá. Tipo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso não está na Bíblia, tudo bem? Eu já ouvi uma pessoa falando assim, porque como diz aquele versículo, não. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, é ditado popular. Ah, eu vou te dar uma triste notícia. Deus ajuda quem cedo madruga também não está na Bíblia. Tudo bem? Isso é um ditado popular. E as pessoas repetem como se fosse bíblico. Tudo bem? Eu até acredito que Deus honra aqueles que trabalham com excelência. Mas o ditado Deus ajuda quem madruga não está na Bíblia. Tá bom? Então cuidado para não repetir coisa que não está na Bíblia, como se fosse. Tinha um ditado em Israel, e o ditado é o seguinte, ouça bem, o ditado é esse: os dias passam e todas as visões dão em nada. Havia um profeta que tinha visões, havia um profeta que tinha visões e anunciava as visões, mas havia um povo que não via, não ouvia e não cria. E por isso levanta-se um ditado: ei, profeta de nada, você fala, você diz que tem visões, mas as visões não estão dando em nada. Vamos continuar lendo, você vai entender onde eu vou chegar. Versículo 23 diz o seguinte: diga-lhes, pois, assim diz o soberano, o Senhor: darei fim a esse provérbio. Fala glória a Deus. Eu sei que você não está aqui não, mas fala glória a Deus para você fingir que você está prestando atenção no que eu estou falando, beleza? Darei fim a esse provérbio, e não será mais citado em Israel. Diga-lhes, estão chegando os dias em que toda visão se cumprirá. Você pode dar um glória a Deus, você pode aplaudir, você pode fazer qualquer coisa, porque eu não sei se você está entendendo, querido.
O que eu quero dizer para você é o seguinte: desde que nós começamos a profetizar que a nossa igreja chegaria a 100 pessoas, parece que a cada domingo tem menos, sim ou não? Mas o Senhor manda me dizer e te dizer nessa manhã, e foi isso que eu recebi do Senhor nessa semana: estão chegando os dias em que a minha visão se cumprirá. Estão chegando os dias que aquilo que você enxergou vai acontecer. Estão chegando os dias em que os homens e mulheres que precisam da paternidade de Deus encontrarão a casa do Pai. Você está crendo nisso, sim ou não, querido? Isso precisa ser uma palavra de esperança para mim e para você. Isso precisa ser uma palavra que o Senhor está dizendo que vai se cumprir. Olha o que ele diz no versículo 24, mas eu, Senhor, falarei o que eu quiser, e isso se cumprirá sem demora, pois em seus dias, ó nação rebelde, cumprirei tudo o que eu disser. Palavra do Senhor, o soberano. Fala amém. Tudo aquilo que Deus trouxe sobre aquele povo de juízo, de restauração, aconteceu naqueles dias, para que aquele povo soubesse que existia um Deus no céu. E o Senhor manda me dizer e te dizer nessa manhã, que tudo aquilo que Ele já prometeu para mim e para você, como igreja, como pessoa, aquilo que Ele já prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Está chegando o tempo do cumprir de toda a promessa dEle sobre a sua vida. Você precisa crer nisso, querido. Você não pode andar por aquilo que você está vendo, você não pode andar por aquilo que as circunstâncias estão dizendo. O Senhor manda me dizer e te dizer que as coisas que nós não estamos vendo, mas cremos, elas acontecerão sem demora. Você podia estar um pouquinho mais animado, mas tudo bem, eu te entendo, é domingo de manhã. Diga assim comigo: a palavra de Deus se cumpre, independente se é juízo ou restauração. Versículo 26, veio a mim essa palavra do Senhor: filho do homem, a nação de Israel está dizendo, a visão que ele vê é para daqui a muitos anos, e ele profetiza sobre um futuro distante. Isso é o povo falando, isso é o povo falando. O que o profeta está falando vai acontecer daqui a muito tempo. O que o profeta está falando vai acontecer daqui a muito tempo. O que o profeta está falando talvez aconteça um dia. Versículo 28, pois diga a eles, assim diz o soberano Senhor, nenhuma de minhas palavras sofrerá mais demora, tudo o que eu disser se cumprirá. Palavra do soberano, o Senhor. Preciso te dizer algo, queridos. Quando eu comecei a falar com Deus pedindo essa palavra, eu já estava duvidando das minhas visões. Quando eu pedi a Deus essa palavra, aqui na minha mente já havia uma batalha. Será que a gente vai chegar onde eu entendi que o Senhor tinha me dito que era? Será que foi o Senhor que me disse mesmo? Será que não foi algo que a minha cabeça criou? Será que não foi algo que eu acordei um dia deslumbrado e falei, agora nós vamos arrebentar, vamos crescer? Eu estava falando hoje na capacitação que lá em casa funciona assim. Eu sou o visionário e Suzane é aquela que faz a visão acontecer. Eu vejo 100 escolas, Suzane fala assim, ok, vamos organizar a primeira? E ela organiza a primeira. Agora vamos organizar a segunda? E ela organiza a segunda. E eu estava compartilhando hoje na capacitação, não foi? Que lá em casa, eu dependo dela como ela depende de mim, sabe por quê? Porque ela vai organizando as coisas e vai dizendo assim, amor, é para onde? E eu digo, a visão é para cá. E ela fala, beleza, então a gente tem que fazer isso, isso e isso. Eu sozinho seria um visionário maluco. Ela sozinha não construiria muita coisa, porque ela só ia construir aquilo que ela estava vendo. Então ela depende da minha visão e eu dependo da organização dela. E quando eu olho para a nossa igreja, de coração aberto, de peito aberto para vocês hoje aqui, eu já vi aonde a gente vai chegar. Aqui
Está claro. Só que quando eu olho para a realidade, Satanás lança uns dardos, dizendo assim, ó, perdeu mais uma, né? Perdeu mais outro. Suas palavras não dão em nada. E o ditado de Israel começou a ser uma verdade na minha cabeça. Dias passam, meses passam, e a visão não dá em nada. Que profetinha vagabundo que você é. E quando eu comecei a pedir a Deus, eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra para a nossa igreja. Não é uma palavra da minha cabeça, não é uma palavra pesquisada, é uma palavra que o Senhor vai nos dar. E o Senhor me fez ler Ezequiel 12. E quando eu li Ezequiel 12, eu comecei a ler do começo, falei, peraí, Senhor, não era isso que eu te pedi não, o Senhor está falando de juízo, só vai dar ruim. Mas quando eu começo a partir do 15, eu começo a entender o Senhor falando, eu fiz tudo isso, para que vocês enxergassem, que eu sou o Senhor. Agora vai começar a acontecer. Agora vai acontecer. As visões vão acontecer. E eu quero te dar um alerta pastoral. Os ataques vão começar a ser mais frenéticos. E o ataque, ele não é perceptível. O ataque, ele é silencioso. Alguém aqui já dirigiu e sentiu sono dirigindo? Quem já dirigiu com sono? O sono, ele vem de uma hora para outra, ou ele vem te minando? Como é que é o sono? Não é assim? Você vem dirigindo e ele vem devagarzinho. Não, eu estou bem. Não é assim que a gente pensa? Não, eu estou bem. Não, eu tô... Até que você dá uma piscada de mais de um segundo. E aí ou você para, ou você coloca a sua vida num risco muito grande. As palavras de Satanás, elas não vêm assim, ó. Uá! Não. Elas vêm assim, ó. Quer ver? Será que o que aquele pastor falou hoje é verdade? Aí você fala assim, não, claro que é, pô, meu pastor é um homem de Deus. Isso foi na segunda. Aí na terça é assim, ó, mas seu pastor nem te ligou? Não, pô, meu pastor está ocupado. Aí na quarta vem assim, ó, acho que domingo que vem eu não vou na igreja não. Não, eu vou, porque é minha igreja, poxa. Até que a gente está completamente minado. E eu não quero ser o profeta do caos, mas isso vai acontecer com você. Você vai sentir um desânimo inexplicável, sabe por quê? Porque agora a visão começa a acontecer. E aqueles que ficarem, eu quero ler um versículo de volta aqui. Eu preciso achar esse versículo rapidinho, porque meu tempo já acabou. Você me dá tempo só de eu ler esse versículo? Sim ou não? Obrigado. Já vou acabar. Aqui, versículo 16, 12 e 16. Ele vai espalhar todo mundo, ele vai causar um caos no negócio, e aí vai vir o seguinte, ó. Mas, diga comigo, vamos lá. Mas pouparei uns poucos deles da espada, da fome e da peste, para que nas nações onde forem, contem todas as suas práticas repugnantes, então saberão que eu sou o Senhor. Aos que ficarem. Há um ditado que diz: o último que sair apaga a luz. Eu digo: aos que ficarem, colheremos o melhor dessa terra.
viveremos promessas e visões que Deus já nos deu. Eu quero te incentivar, querido. Se você está com seu coração duvidoso, vamos sentar e vamos conversar, porque o Senhor está para fazer algo grande nesse lugar. Eu não tenho dúvidas disso. Só que só vão experimentar os poucos que ficarem, porque são esses poucos que vão pastorear as multidões que vão chegar. Você recebe essa palavra nessa manhã, sim ou não? Você pode ficar em pé? Aplauda o Senhor. Fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você nessa manhã. Quero pedir ao Senhor que reanime você, que te dê forças, que te dê visões do Senhor, que tudo isso que a gente tem compartilhado desde o ano passado seja uma realidade no seu espírito, porque se você enxergar o que o Senhor está nos mostrando, nós vamos fazer história em Taubaté. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado porque a tua palavra, por mais que às vezes pareça loucura, nós não precisamos de nenhum outro sinal, nós só precisamos da tua palavra, e eu creio, eu tenho certeza que o Senhor nos deu essa palavra nessa manhã como igreja. A visão não vai mais demorar a acontecer, tudo aquilo que o Senhor nos mostrou irá acontecer, e nós profetizamos que nós viveremos o melhor ano da nossa vida até então. Nós profetizamos que como igreja nós cresceremos tanto que olharemos e falaremos: só pode ser o Senhor sobre nós, só pode ser o sopro do Espírito sobre nós. Por isso, ó Deus, em o nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, essa visão, confirma no coração e no espírito dos teus filhos e filhas nessa manhã, a visão que o Senhor nos tem dado como igreja, e que nós sejamos aquilo que o Senhor nos plantou para ser nesse lugar. Nós repreendemos toda seta de Satanás que vai tentar nos paralisar, e nós profetizamos que os teus filhos e filhas viverão os melhores dias da vida deles até então. Eu profetizo sobre as suas finanças, eu profetizo sobre a sua saúde, eu profetizo sobre os casamentos, eu profetizo sobre a relação de pais e filhos, filhos e pais, eu profetizo a Deus em todas as áreas, espiritualmente falando, na relação com a igreja. Eu profetizo a Deus que tudo aquilo que nós conversamos naquela reunião semana passada vai se cumprir, e que nós teremos aqui pessoas dispostas a colocarem o seu coração no teu reino. Oramos ao Deus em nome de Jesus, para que a sua visão, ao chegar, seja tão clara que nós digamos: um dia oramos e profetizamos, e hoje vivemos o que já profetizamos. Que assim seja no nosso meio. Eu abençoo o teu povo nessa manhã. Eu libero sobre eles, ó Deus, a paz, o shalom. Eu libero sobre eles, ó Deus, em todas as áreas da vida deles, tudo aquilo que os céus têm declarado sobre eles. Eu declaro em o nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você, tenha misericórdia de você, e que a luz de Jesus brilhe em sua direção e te dê Shabbat e Shalom. Vá em paz. Deus te abençoe.